Fala, meus queridos, operações da semana. Vamos dar uma super olhada no que a gente tem aqui, rapidíssimo. Primeiramente, calma aí, deixa eu tirar essa escala logaritmo aqui, botar isso aqui, isso lá. Seguimos o nosso processo de lateralização. Isso aqui continua sendo algo muito complicado, embora nós tenhamos uma possível terceira perna. Acho que eu vou botar essa setinha aqui, fica melhor. Embora nós tenhamos uma possível terceira perna que deve acontecer em breve, ou que pode acontecer, eu não vou botar deve, mas ela pode para completar o ponto aqui da terceira pernadinha. Não gostei disso não. O que acontece? A gente precisa ainda do principal, que é a reunião do Fed, que vai acontecer na próxima semana, e ela tende a entregar alguns bons pontos para a gente. Nesse período, o que eu estou de olho? Se a gente tiver uma aproximação, pelo menos entre a média 21 e a média 8, e a média 12 aqui, eu posso querer adicionar algumas posições aqui, porque vai ser justamente o topo anterior. Claro, bem de leve, coisa leve, porque a situação ainda não está interessante. Eu acho mais sensato agora é a gente esperar. Quarta-feira que vem é logo ali, nem vai doer, certo? Talvez doa muito mais se você não esperar do que se você esperar apenas alguns dias para montar as suas posições. Mas eu estou de olho em algumas coisas, e essas coisas são mais para um longo prazo do que para um curto prazo. Eu estou de olho em duas, na verdade. A primeira é a Curve Finance. Olha como é que ficou o gráfico mensal dessa coisinha aqui maravilhosa. Deixa eu dar uma olhada se foi o semanal. Foi o semanal também, olha isso aqui. Fizemos o fundo duplo, beleza, igual foi com todas as outras criptos. Só que a gente rompeu essa resistência aqui e nesse exato momento estamos fazendo um belíssimo pullback acima dela. Então eu não vou perdoar isso aqui. Se fechar dessa forma, eu vou querer adicionar posições no rompimento da máxima aqui em exatamente 1,15, beleza? Estopar obviamente abaixo, não tem problema de estopar aqui em 90 e poucos centavos, 90 e quanto? Perdão. Em 94 centavos, acho interessante. E aí o que a gente vai estar buscando aqui? A gente vai estar buscando pelo menos dependendo obviamente de como o Bitcoin vai se comportar, acho pertinente a gente buscar alguma coisa ali próximo a 1,68 da Fibonacci. Ela tem capacidade de entregar assim, porque se o Bitcoin vier rompendo a zona dos 25, ela vem rompendo isso aqui logo em seguida. E aí mais algumas semaninhas de lateralização ela busca lá. Afinal de contas a gente está falando aqui de um position trade, certo? Então eu acho pertinente demais isso aqui. Fez esse rompimento da zona do fechamento aqui, está fazendo um pullback exatamente nele. E aí eu não pretendo perdoar isso aqui. Então Curve, sem dúvida, é uma das criptos que eu quero fazer um position trade ali, buscando pelo menos um reteste nesse fundo aqui, ó. Retestou pelo menos ali próximo a $2, eu já estou executando alguma coisa, certo? Por que é interessante a gente aguardar esse rompimento aqui? Porque buscamos justamente aqui a zona do RSI, onde nós chegamos próximo à zona de 60. Então, um rompimento dessa máxima aqui é o que vai garantir para a gente um sinal de entrada muito positivo. Para de olhar para valor. Mas, Felipe, se eu comprar agora, eu vou comprar mais barato, eu vou comprar $1, por que eu vou pagar 15 centavos mais caro? Porque aqui nos 15 centavos mais caro você tem o sinal de entrada, um gole no café. Aqui agora em 1,5 a gente não tem o sinal de entrada, então você vai aguardar o sinal porque você é uma pessoa inteligente pra caramba, entendeu? Por isso que você está aqui me vendo. Então é interessante a gente ficar de olho nisso aqui. Ela não deu uma explosão tão absurda assim quanto outras criptos, quer dizer, ela até deu uma explosãozinha, mas eu acho que dá para entregar muito mais e é um projeto bom, né? Acima de tudo, passa em todos os nossos filtros de ser um projeto bom, rentável, inteligente, que produz alguma coisa e pode entregar um lucro legal. Então, se fechar desse jeito, eu vou adicionar posições nesse rompimento e vamos ver o que a gente consegue, certo? Primeira cripto. Segunda cripto, a XLM, também pensando em position trade. Olha como ficou o mensal dessa coisinha aqui maravilhosa. Exatamente. Esse padrão gráfico aqui é um padrão gráfico de continuidade de alta, onde a gente tem um candle e um segundo candle contracíclico maior do que ele. Isso aqui a gente chama de engolfo, certo? E aí o que acontece nesse processo de engolfo? Esse candle de vermelhinho, ele está inteiramente contido neste candle verdinho. É por isso que a gente chama de engolfo.
Porque esse candle verdinho engolfou o vermelhinho, abrangeu toda a área de trade dele. Então, a gente vai querer o quê? Exatamente, entrar no rompimento do candlezinho e estopar abaixo. Felipe, mas esse stop está muito longo, não tá? Tá, mas a gente está falando de position trade, a gente não está falando de swing trade, a gente não está falando de day trade. Position trade a gente trabalha sem alavancagem, gente. Tu não vai operar 1 mês e meio, 2, 3, 4 meses com operação de futuro na Binance, porque tu vai perder tudo só em taxa. Já começa por aí. Então, a gente está falando de um position trade. Então, é sem alavancagem. Felipe, mas e o alvo dessa bagaça aí? Bom, o alvo dela começa ali próximo à região dos 16 centavos, é a primeira zona que eu quero começar a executar alguma coisa, e posteriormente próximo a 20 centavos. E se daria um lucrinho interessante, né? Vamos dizer que fecha exatamente aqui. A gente pegaria aqui 60% no primeiro alvo, 100% no segundo alvo. É possível, Felipe? Claro, depende do Bitcoin, sem dúvida. Então, são dois padrões gráficos interessantíssimos. Se você pensar, o RSI aqui já está apontando para cima, beleza? A gente tem métricas interessantes de uma continuidade de alta. Tudo depende, volto a dizer, da reunião do Fed, de como vai ser encarado a taxa de juros para as próximas reuniões, do que o mercado vai falar, que as pessoas elas geralmente se baseiam na notícia mais recente. Então, como a notícia mais recente que saiu não foi tão agradável, deixou o mercado meio lateral. Quando o Fed falar, se ele falar alguma coisa boa, interessante e agradável, o mercado vai precificar positivo. E aí a gente tem esse processo aqui. Position trade dá para carregar uns 6 meses essa operação aí. De repente ela entrega até mais do que isso, mas são duas operações que eu estou de olho. Isso aqui eu não vou carregar até 2025, fazer um super lucro. Não, é para fazer lucro até o final do ano para comprar meu presente de Natal com isso aqui, certo? E essas são as duas operações que eu estou de olho agora. Outra operação que eu quero apenas citá-la é a Link. O que eu falei para vocês e eu vou deixar aqui o meu puxão de orelha se você não viu e muito menos se você não comprou. O que eu falei para vocês lá embaixo em algum vídeo anterior. Link, ela forma um canal, certo? Entre 5 dólares e 50 e aproximadamente 8 a 9 dólares. Não falei? Falei. Se você voltar aí, você vai ver um vídeo meu que eu falei isso. E aí eu fiz um vídeo de operações da semana onde eu recomendei exatamente aqui em 5,40 ou 60 mais ou menos a compra da Link. De lá para cá já foi uma bagatela de brincando 20%. Brincando 20%. Isso em 3 semanas. Então a gente está carregando esse lucro aqui. Espera conseguir executar alguma coisa daquela operação que a gente começou lá naquele vídeo próximo à região dos 8 e depois próximo à região dos 9. São os dois alvos que a gente tem para a Link. Mas ela está fazendo um canal lateral e é uma operação que está sendo extremamente rentável para a gente. Eu falei para vocês, assim como eu acabei de falar da Curve da XLM. Obviamente você não vai comprar nada só porque eu estou falando aqui. É um material de estudo. Você vai pegar tudo que você ouviu aqui, vai sentar na frente do gráfico, vai estudar e vai ver se faz sentido para você, certo? Tudo que está sendo falado aqui. Cara, acho que você falou um monte de asneira, não concordo com nada. Então, beleza, o seu dinheiro é a sua gestão, tá tudo bem. Felipe, eu acho impertinente o que você falou aí. Então, monta a sua gestão, pensa com calma, são operações para você estudar, não é recomendação, mas eu estou de olho nessas duas operações e mostrei exatamente a premissa, o operacional, o entendimento e o racional que eu usei em cada uma delas, certo? E se foi útil para você, não esquece de deixar o seu like, certo? De ativar as notificações e de compartilhar esse vídeo, a gente precisa chegar até 1000 inscritos, certo? Valeu, muitíssimo obrigado.